Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Gui Coutinho, responsável aqui pelo canal. Também tenho o Instagram, que é @loftdogui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de resenha aqui no canal. E hoje a resenha eu vou fazer desses lindões aqui, que são os tapetes Veneranda, né? Tem aula aqui no canal desse modelo de tapete. Esse modelo de tapete foi a minha amiga Vilma Veneranda. Ela fez essa composição dos pontos, né, e me mandou a foto e pediu para que eu pudesse gravar aqui para o canal. Então eu demorei um pouquinho, né, Vilma? Desculpa pela demora, amiga, mas eu gravei. Quando ela me mandou a foto, eu de cara já peguei essas cores aqui. Aqui eu tô usando, olha, Eco Brasil, tá? Que é qualidade soberano. O ultravioleta e o lilás. Fio 6, tá bom? E aí eu crochetei essa peça aqui para ver, né? Como que ficaria no meu ponto, se eu conseguiria reproduzir, e eu consegui. E aí, para gravar a videoaula, eu vim para esse modelo aqui. Também estou utilizando aqui fio 6 da Eco Brasil, que é qualidade soberano. Aqui eu estou utilizando a cor chumbo e cinza, tá? Então eu gostei pra caramba do resultado desse trabalho. Então a gente tem aqui um meio de tapete bem conhecido, é um redondo, né, que vai fazendo o espiral, e um bico também super conhecido, que foi um bico aí, parece que um pouco polêmico. Muitas pessoas fizeram em seus trabalhos e videoaulas, inclusive eu. E aí algumas pessoas falaram, né? O que eu fico assim um pouco chateado é que são outras artesãs que foram aos canais de outros artesãos que gravaram o bico para falar assim, olha, você pegou o bico de fulano de tal, de ciclano, de beltrano, não é seu e tal. E na verdade, esse bico aqui, esse estilo de bico, pelo menos eu conheço desde 2018 ou antes, que quando eu comecei a salvar minhas primeiras fotos lá no Pinterest, eu já tinha visto esse bico em alguns trabalhos que nem são brasileiros, né? Então eu fico assim, pensando, será que quem grava primeiro é dono? Eu acredito que não. E o crochê a gente está aqui para difundir, né? São pontos básicos, são pontos que a gente já conhece, o que a gente utiliza aqui, correntinha, ponto alto duplo, ponto picô, né? Que são correntinhas e ponto baixo. Então, às vezes, pegar um tapete, uma parte de um tapete, a parte de outro tapete e fazer um novo modelo, isso só ajuda a difundir o nosso artesanato, né? E levar mais modelos, principalmente para quem está começando, que precisa agora começar a trabalhar, está querendo aprender. Então, no meu caso, eu vejo como positivo. É claro que nem sempre a gente consegue referenciar, falar de onde veio. Por quê? Porque de fato a gente não sabe de onde veio, não sabe quem criou e tudo mais, né? A gente pode referenciar no sentido de que eu peguei de tal lugar, de tal lugar. Aqui no caso foi a Vilma Veneranda, né, que fez a junção dos pontos. Então eu dou os créditos a ela e sempre referencio de que foi a Vilma, né, minha amiga crocheteira, designer de tapete. Ela também tem um suplá que chama Suplá Vilma Veneranda, que tá a videoaula no canal do meu amigo Fred Mãos de Fado. Então a Vilma já faz algumas peças aí, já tem algum tempo, né? Bora lá que eu quero passar algumas informações aqui para vocês. Os dois tapetes eu fiz no fio 6, só que eles ficaram com medidas diferentes, né? Porque esse aqui, ó, o fio 6 estava um pouco mais fino e esse aqui um pouco mais espesso. E os dois eu fiz com agulha 3,5. O que eu quero dizer? Então, dependendo da espessura do fio que você estiver utilizando, mesmo que ele seja fio 6, se ele estiver um pouco mais fino ou normal ou um pouquinho mais grosso, e a agulha que você for crochetar, se for 3,5 ou 4 ou 3, e dependendo da tensão de ponto que você tem, esse trabalho ele vai ficar com tamanhos diversos, né? Não vai ter aqui uma medida exata no seu ponto, porque até no meu ponto ficou diferente por causa da espessura de fio e mesmo eu utilizando a mesma numeração de agulha. Esse aqui ele ficou de bordinha, passando pelo centro até a outra bordinha, com 55 centímetros de diâmetro.
Então, diâmetro é essa medida que a gente pega uma borda, passa pelo centro e aí em direção reta atinge a outra borda aqui. Então essa medida é diâmetro. Quando a gente passa a medida de um tapete redondo, a gente não precisa falar, ah, ficou 55 por 55, porque como as medidas são iguais, entende-se então que 55 de diâmetro, ela qualquer lugar que eu pegar, que eu fizer aqui um risco reto passando pelo centro, é 55 centímetros, tá? Então esse aqui ficou com 55 e esse aqui, depois que eu ajeitei e organizei tudo, ele ficou até um pouquinho maior. Eu acho que lá na videoaula eu falei que ele ficava com 57, ele tá com 60 centímetros depois que eu ajeitei ele todo. Então olha só a diferença de 5 centímetros de diâmetro, né? Não é muita coisa, mas quando eu coloco esse em cima desse e igualo os centros, então fica 2,5 centímetros assim de bordinha, eu vendo o tapete de baixo, o tapete maior, tá? A partir de hoje aqui no canal, aliás, a partir de hoje não, já tem alguns vídeos, eu vou falar agora só o custo, eu não vou ficar mais falando preço de venda, né? Como tem alguns vídeos aqui no canal que eu falo sobre precificação, eu acho que não faz sentido para mim ficar dando o valor de preço final, sendo que você tem um valor de mão de obra, um valor que você calcula sua hora, seu dia, se é o novelo desmanchado, eu não sei como você calcula. O que eu vou falar de fato aqui é o preço do quilo do barbante que eu paguei, quantas gramas que eu gastei e qual foi o preço em gramas que eu utilizei aqui. Né? O preço final de vendas eu não vou mais falar, porque cada um constitui seu preço. Você pode vender na sua região um tapete desse aqui de 55 centímetros de diâmetro por 35, 40, 55, algumas pessoas vendem até bem mais, 60, 70, 80 reais, tá? Depende muito do que, aonde você está, o quanto você pagou no seu material, a sua habilidade de venda, se você é uma pessoa que tem habilidade de vendas, o público que você atinge, se essas pessoas têm disponibilidade financeira, se valoriza o artesanato e paga um preço mais caro, né, para um trabalho confeccionado em crochê. Então, eu não vou falar mais preço de venda para não limitar e direcionar ninguém, para que vocês possam assistir os meus vídeos de precificação ou de outros canais para aprenderem a dinâmica de precificar. O que eu vou passar então sempre vai ser valor de custo. Levando em consideração, eu vou pegar daqui a pouco e colocar aqui algumas sacolas, algumas coisas para mostrar, né, o custo que eu tenho adicional, tá? Que é com embalagem. Vou começar a trazer essas informações aos poucos. Sendo assim, então, ó, esse tapete aqui, 55 centímetros de diâmetro e 280 gramas de barbante, todo ele. Esse tapete aqui, fio 6, agulha 3,5, 60 centímetros de diâmetro e gastei 308 gramas de barbante. Custo desse tapete aqui, eu gastei R$ 7,70, R$ 25 o quilo, 308 gramas, ficou então R$ 7,70. Esse tapete aqui, 55 centímetros de diâmetro, 280 gramas, R$ 25 o quilo, R$ 7,00 ficou de custo com o material. R$ 7,00, 7,70. Tá vendo que deu diferença de tamanho? Aqui às vezes você vai lá no preço final cobrar uma diferença de R$ 5,00, R$ 10,00, mas que no custo de material, né? E eu tô falando só de material, não tô falando de meu tempo de trabalho nem nada, foi só de 70 centavos. O custo é pouco, né? Mas na hora que a gente vai colocar o preço final, isso reflete um pouco mais. Por quê? Porque tem porcentagens e tudo em cima desses 70 centavos que faz esse valor ficar um pouco maior. Eu vou colocar aqui em cima da mesa as embalagens para vocês entenderem, mas em média o que eu gasto com embalagem, entregando na minha cidade ou mandando esse tapete por correio para fora, gira em torno aí de R$ 2,00, tá? Olha só, voltei aqui, gente. Eu coloquei dois cenários diferentes aqui. Esse aqui como se eu estivesse enviando esse trabalho por correios e esse aqui como se eu estivesse entregando aqui na cidade, tá? Então, da seguinte forma, para eu entregar um trabalho aqui, o que eu tenho aqui de materiais?
Eu vou usar aqui a sacola verde, tá? Do meu trabalho, eu vou dobrar. Tá faltando aqui ainda, deixa eu pegar mais coisas aqui que eu esqueci. Pronto, voltei aqui. Olha só. Então, olha só o tanto de coisa que eu uso aqui para poder entregar um trabalho, né? Mas gira em torno aí, mais ou menos, de R$ 2 tudo isso aqui, quando eu coloco na ponta do lápis, tá? Eu pego o tapete, né? Se é um tapete, é o parzinho, dependendo do modelo, ele cabe dentro da minha sacola. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse trabalho, eu vou dobrar ele, e aqui eu tenho a folha de seda, tá? Eu não lembro mais quanto que eu paguei, mas aqui vem um pacote com 100 folhas de seda. Muita coisa, e eu paguei, eu acho que em média de R$ 20, alguma coisa assim. Não sai muito caro, sai um valor de 20 centavos, é isso? Creio que seja. Então, são um valor bem razoável por folha. Aqui são os meus adesivos, já tem bastante tempo, né? Eu comprei essa bobina aqui com 250, daqui a pouco tem que fazer mais. Inclusive, depois eu vou até dar uma olhadinha quantas faltam, né? Para me fazer mais. Tem a minha tag, né? Aqui da marca, o avesso dela não tem nada, só na frente. Tem as outras tags que eu que confecciono essa aqui, né? Que eu corto e carimbo, então produto artesanal feito à mão, tem disponível na loja da Shopee, tá bom? A sacolinha verde aqui, deixa eu ver aqui se eu tenho a medida dela. Tem, ó, a sacola é uma medida de 30 por 40 centímetros, tá? 30 centímetros por 40 centímetros. E tem aqui o barbante. Então eu coloco aqui, ó, eu corto 30 centímetros de barbante para poder amarrar isso aqui na peça. Então eu coloco agora os dois juntos aqui, coloco os buraquinhos, passo aqui, passo pela peça aqui, ó, dou um nozinho, então eles ficam aqui na hora depois que eu dobro. Dobrei, uso a folha de seda. Tem essa embalagem aqui, ela tá grandona, tá? Mas não é essa, é porque eu não achei a que eu uso de fato. Depois eu coloco o trabalho dobrado aqui, dobro ele melhor, passo uma fita crepe e coloco dentro da sacolinha. Em média, usando tudo isso aqui mais um de cada um, R$ 2 que eu uso. E assim eu uso todos esses materiais aqui para poder entregar aqui na minha cidade, tá bom? Agora, quando é para fora, algumas coisas vão se repetir, né? Então aqui, ó, quando é para fora, eu vou também dobrar o meu trabalho, vou colocar ele na folha de seda, vou utilizar o fio também com as minhas duas tags aqui e o adesivo, né? A diferença é que aqui agora eu tenho uma folha de declaração de conteúdo que eu preencho ela à mão. Quando eu vendo pela Shopee, essa folha declaração de conteúdo ela já sai preenchida. É só quando eu vendo que não é pela Shopee, eu tenho que enviar pelo Correios. Esse saquinho aqui onde eu coloco essa folha, né, para colocar aqui na embalagem, e essa embalagem que chama envelope inviolável, tá? E aí eu coloco o trabalho aqui, fecho também, né, nessa aqui, tá vendo? O procedimento é igual, o que vai mudar é que aqui é uma sacola e aqui é um envelope inviolável. Então, em média também R$ 2. Então, por isso que eu acrescento R$ 2 no custo. Então, assim, aqui ficou uma resenha do tapete, né? E também uma demonstração já de tudo que eu gasto para a questão da embalagem. Foi um vídeo 2 em 1, né, gente? Então, olha só. Vou finalizar aqui com vocês agora, mostrando então o tapete veneranda, que lindão que ficou. É um tapete redondo, muito bonito, que vocês podem fazer várias combinações de cores. Aqui no caso tem um trabalho de tom, né, de tons, utilizando uma cor e os tons, as variações desses tons, ou de cores que combinam bem, com uma faixa central e o bico aqui utilizando, né, a parte maior do bico com a cor da faixa, que usou menos no tapete, e o detalhe aqui pegando com a cor predominante do tapete, tá? Então, um tapete bem bacana de ser feito, não é demorado, porque aqui ele é bem fácil essa repetição, você consegue fazer, seguir sem ver, né? E ele fica muito bonito, né? Dependendo aqui do que você, a sua proposta, você consegue aumentar quantas carreiras você quiser. No final, às vezes, vai ter que fazer alguma adaptação do bico, mas não é nada muito difícil, porque quando você começar a primeira volta dos pontos baixos e soltando aqui, né?
os 3 pontos altos para começar de novo a sequência de 5 pontos baixos, você consegue fazer as suas adaptações. Então é necessário, fez essa adaptação com a primeira carreira, depois você consegue colocar todo o restante aqui do bico. Seguindo a videoaula, o passo a passo, não tem nenhum problema, você consegue executar ele dessa mesma forma, tá? E aí, o tamanho vai depender da sua tensão de ponto, da espessura do fio que você está utilizando e da agulha que você está trabalhando. Espero que vocês tenham gostado, foi uma resenha completa, inclusive falando de embalagens, né? Mostrando o custo aqui. E eu adorei confeccionar esse tapete, eu adorei fazer a videoaula para vocês e muito obrigado mais uma vez a minha amiga Vilma Veneranda que, né, cedeu esse trabalho para que eu pudesse gravar, trazer para vocês aqui no YouTube. Muito obrigado, gente, por vocês assistirem. Deixe o comentário de vocês aqui, né? Se gostaram, deixa o like, deixa um comentário para mim. Eu vou estar aí pelo menos curtindo com um coraçãozinho para vocês saberem que eu li o comentário de vocês, tá bom? Gratidão, muito obrigado e até o próximo vídeo, ó. Tchau!